Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje Bitica buscou a base dos 87 mil e voltou de volta para 90 mil. Nós tivemos volatilidade no mercado americano. E o que aconteceu com Donald Trump, a Groenlândia e a Europa? Fique comigo que eu vou contar todas as novidades do que aconteceu nessa tarde com o discurso do Donald Trump e por que as cripto e a bolsa tiveram tanta oscilação. Mas antes, não esqueça, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar seu joinha aqui e o mais importante, se inscrever no canal. E se você está com dificuldade, está começando agora no mundo cripto, clique no link da minha bio e venha lá para o nosso grupo, lá para a nossa comunidade gratuita. Então vamos lá para o resumo do que aconteceu hoje no mercado de criptomoeda. Estou aqui com o gráfico do Bitcoin. Nós seguimos no nosso canal de alta, tá? Seguimos na mesma movimentação. Hoje batemos na região de baixo do nosso canal, que é a nossa região de suporte, ó. Batemos várias vezes aqui, batemos aqui em cima também, tá? Batemos aqui e não conseguimos romper. Devemos segurar nessa base de preço? Sim, devemos segurar nessa base de preço, que é essa base aqui, ó, tá? Que é dos 87 mil. Não podemos perder essa base. Se nós perdermos essa base dos 87 mil aqui, aí segura, tá? Segura que nós vamos buscar a base dos 80 mil. Última base aqui que vai suportar o preço seria os 84. Perdeu os 87 mil, vem buscar os 84. Perdeu os 84 mil, é 80 mil, tá? Só que se ele vir aqui para os 80, ele não vai ficar nos 80. Ele vai perder os 80, vai buscar 78, 77, 76. Ele vai buscar para baixo, tá? Então, se ele perder a base dos 87 mil, 84 mil, prepara que ele vem um pouco mais para baixo. Mas por enquanto, o que nós temos? Nós temos a base do movimento sendo segurada, sendo respeitada. A base de preço aqui, a movimentação de estrutura de alta, viemos aqui para essa queda, estamos segurando a base de preço e podemos dentro dos próximos dias voltar a subir. O que nós precisamos? Precisamos superar a região dos 92 mil, tá? Que vai ser a nossa resistência, onde que nós temos a média móvel de 50 período, tá? Então nós precisamos superar essa zona dos 92 aqui com o gráfico diário dentro do dia de hoje, do dia de amanhã, agora dos próximos dias, e nós voltaremos de volta para a região dos 99 mil aqui em cima, na parte superior do nosso canal, que vai dar junto com a média móvel de 200 período gráfico diário. Dito isso, se nós conseguirmos segurar essa base de preço e voltarmos a subir aqui em cima, voltaremos para a região dos 100 mil, a região onde que ele vai andar de lado e ficar andando aqui para tentar romper e buscar uma nova máxima histórica, vai ser aqui na região dos 100 a 108 mil, tá? Então ele vai ficar andando nessa região para tentar buscar uma nova máxima. Se ele conseguir impulsão, subir nessa região, andar de lado aqui, vamos para cima, nós vamos buscar uma nova máxima, tá? Se ele não conseguir superar a região dos 108 mil aqui, ó, você já sabe, né? Já estou cansado de escutar eu falar a mesma coisa, porque é assim que o preço funciona, é assim como o mercado se movimenta. Eu sei que tá chato, deve estar chato mesmo para vocês que não são acostumados com o mercado, deve estar chato porque nós estamos andando aí praticamente 2 meses de lado, mas é assim mesmo, meus queridos, ó. Você tem que lembrar que aqui andou 2 meses de lado para cair, aqui andou praticamente 1 mês e meio antes de subir, aqui andou 2 meses antes de cair, aqui andou 8 meses antes de subir, tá? Aqui andou pouca coisa, tá? Andou 1 mês e pouco antes de subir, aqui andou praticamente 5 meses antes de subir, e aqui andou um período de 6 meses aqui, ó, 6 a 7 meses para subir. Então é assim mesmo, pessoal, o mercado é chato desse jeito, ele anda muito tempo de lado, panca para cima, anda muito tempo de lado, panca para cima, anda muito tempo de lado, panca para cima, anda muito tempo de lado e pancou para baixo, andou um período mais pequeno, pancou para cima, andou um período mais grande, pancou para baixo, agora é normal ele andar um período maior, um período um pouco menor para o lado, para ele pancar para cima. E assim funciona o mercado. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem ganhar dinheiro, porque o mercado você tem que ter muita paciência, você tem que saber comprar quando o preço cai, como agora que o preço caiu, não hoje necessariamente, mas há vários e vários dias, há várias e várias semanas aqui, o preço está caindo, essa é uma ótima região de compra, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, quanto nas altcoins. Então você tem que saber comprar, plantar e aguardar o preço subir para ir buscar uma nova máxima. Para você ganhar dinheiro é assim, é comprar barato e vender caro, comprar barato e vender caro. Hoje o preço está barato, muito barato, porque ele esteve nessa região aqui. Então hoje ele mostra para nós que, pô, tá 90 mil. Esses tempos, há 2 meses atrás, estava 120 mil. Então hoje está barato? Claro, há 2 meses, 3 meses atrás estava em 120 e hoje está 90, então ele está muito barato. Pode vir numa região um pouco mais barata? Claro que pode. E aí vai ficar mais barato ainda que na região dos 90. O que você faz? Você compra mais, aproveita a oportunidade. Se o preço volta a subir, ele vai chegar na região dos 120, ele vai estar caro? Não,
Porque ele estava 120 logo ali atrás, tá? Em outubro aqui ele estava em 120, quando ele chegar aqui na região de 120 ele vai estar no mesmo preço que aqui, só que já vai ter passado, meus queridos, talvez uns 3 ou 4 meses. Então o preço está mais barato do que nessa época, porque depois de 3, 4 meses, meus queridos, você tem que contar a inflação. Então se há 3, 4 meses o preço estava 120 e daqui 2 ou 3 meses o preço estiver 120 de novo, ele está mais barato do que teve lá atrás, tá? Então você compra quando ele está barato e você vende quando está caro. Aqui ele não está caro, tá? Quando ele chegar a 120 ele não vai estar caro. Ele vai estar mais barato do que quando ele estava 120 lá atrás, tá? Isso daqui é preço barra inflação. Você tem que contabilizar o tempo que passa. Pô, 120 estava em outubro e se 120 tiver agora em março, passou-se 5 meses. Você tem que contar 5 meses de inflação. Então o preço realmente em 120 aqui ele vai estar mais barato do que aqui. Então não é só número, isso daqui é matemática, é porcentagem para vocês entenderem quando o preço está barato e quando o preço está caro. Obviamente quando chegar em 120 que pode fazer um pullback e voltar lá para a região dos 150, 160 mil, aí nessa região vai estar caro. Por quê? Porque ele vai estar 150, 160, 170 mil. Então vocês vão saber que o preço vai estar caro. Então para você ganhar dinheiro aqui, como qualquer tipo de negócio que você fizer na vida, é você comprar barato e vender caro. Anotou isso? Então não esquece de deixar seu joinha aqui para contribuir para o canal. Se isso te ajudou, não esqueça de compartilhar também para mais pessoas entenderem essa dinâmica, tá? Dito isso, hoje nós tivemos o nosso querido Donald Trump aí ameaçando e a Europa também, e era briga daqui, briga de lá, de repente Trump recuou com as ameaças de tarifa à Europa, falando de esboço de acordo sobre a Groenlândia. Pera lá, voltamos atrás aqui, não vamos mais taxar a Europa aqui e talvez vai ter um acordinho aí pela Groenlândia. Não sei como que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer um acordinho. Então assim, o que ele quis dizer para o mercado? O que ele sinalizou com isso? Sinalizou, meus queridos, que não vai ter tarifa nenhuma. Mas isso eu já falei para vocês, tá? Isso vocês já sabiam. Se vocês me acompanham, vocês sabiam que isso era só um blefe dele, do mesmo jeito que foi no dia 10 de outubro que ele blefou que ia tarifar em 100% a China, do mesmo jeito que ele blefou lá em abril do ano passado, quando ele falou que ia colocar 25% a 50% de tarifa em todo mundo, tá? Então, só um blefe. Isso é um jogo, somente um jogo, tá? Então, presta atenção para vocês não serem jogados. Vocês têm que aprender a ser jogadores e não ser jogado nesse jogo, porque a economia nada mais é do que um jogo. Ou você aprende a jogar esse jogo, ou você será jogado, porque você está incluso na economia, meu querido, querendo ou não. Dito isso, observem que S&P 500 subiu com força hoje, engoliu o candle de ontem, fazendo aquele famoso e clássico falso rompimento. Ontem nós tivemos um rompimento confirmado, porque o candle fechou abaixo, mas hoje nós tivemos uma subida e essa vela engolfou a outra vela. Isso a gente caracteriza como falso rompimento e voltamos para cima da média móvel de 50 períodos. Muito bom por uma continuação de alta. Dito isso, observem aqui ó, o Husker 2000, que são as pequenas empresas americanas. Elas nem sofreram com a queda de hoje. Acredito que toda essa tensão aí não fez elas caírem muito. Elas caíram muito pouco, tá, pessoal? Vou puxar aqui em porcentagem para vocês aqui. 1%, tá? Vou puxar aqui do fundo do movimento, tá? 1% de queda, tá? Enquanto que Nasdaq e S&P 500 caíram 1,5%, 2%. Então, assim, Husker 2000 tá muito forte, tá? O que significa isso? Porque Husker 2000 tá muito forte é bom pelo seguinte fato: se Husker 2000, que são as pequenas empresas, são as pequenas empresas arriscadas dos Estados Unidos e tá subindo com força mesmo com as tensões, significa que os investidores, os grandes players, os grandes investidores estão colocando dinheiro aí a rodo, entendeu? Eles estão colocando dinheiro nas pequenas empresas. Essas pequenas empresas, essas ações mais arriscadas da Bolsa Americana são as mesmas que são chamadas de altcoins no mundo de criptomoeda. Então esse dinheiro que está vindo aqui é o mesmo dinheiro que vai vir lá no BTC, no Ethereum, nas altcoins, tá? Então aguarde que o dinheiro está entrando aqui, depois ele vai entrar lá. Então não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de comprar Ethereum barato, não perca a oportunidade de comprar Solana barato, não perca a oportunidade de comprar XRP barato, não perca a oportunidade de comprar Sui barato, não perca a oportunidade de comprar as altcoins boas, baratas, que vocês vão conseguir ganhar dinheiro, muito din-din a médio e longo prazo, se vocês souberem comprar e aguardar, tá? Isso não é dica de investimento, mas façam suas próprias análises, mas não esqueçam de comprar barato e vender caro e aproveitar as oportunidades, porque hoje está muito, muito barato. Dito isso, observem bem aqui o gráfico do Ethereum, que nós seguimos uma forte movimentação de alta, tá? No gráfico mensal nós temos o fundo do movimento aqui, o topo do movimento aqui e o fundo, ó. Aquele famoso e gostoso pullback no gráfico mensal por uma continuação de alta, tá? Quando que nós tivemos pullback aqui? Nós também tivemos um pullback, ó.
Nós viemos aqui, fizemos um pullback, pam, para cima, tá? Então aqui também estamos fazendo um pullback, podemos um pan e buscar lá na região dos 8 a 10 mil dólares pro Ethereum, tá, pessoal? Então tem muito, mas muito espaço pro Ethereum subir, tá? Tanto é que o Ethereum está mais forte do que o próprio Bitcoin. É a altcoin mais promissora, risco-retorno de todas as altcoins. Ethereum é a melhor risco-retorno. Risco-retorno o quê? O risco que você vai correr versus o retorno que você vai ter é a mais segura. Porque Solana não tem tanto risco-retorno que nem Ethereum, XRP não tem tanto risco-retorno que nem Ethereum e o BTC não tem tanto risco-retorno que nem a Ethereum. Então a Ethereum é a melhor moeda hoje para risco-retorno, tá? Seguimos aqui no nosso padrão de canal também? Ou podemos fazer um triângulo? Do nosso canal, tá, pessoal? Vai ficar mais bonito aqui se nós traçar o canal aqui. Então seguimos aqui nesse mesmo movimento bem semelhante também ao do Bitcoin, tá? Segurou aqui na base de preço aqui dos 2.900, que era a primeira base de preço, a última base de preço aqui nos 2.780, tá? 2.800 aqui a última base de preço. Perder essa base de preço também, ele deveria vir buscar a base dos 2.600 e perder a base dos 2.600 e vir buscar uma região mais baixa, tá? Então, por enquanto, segue nessa região. Um bom ponto de compra, ótimo ponto de compra. Por quê? Porque nós estamos hoje com o Ethereum, vou pegar aqui no gráfico semanal para vocês observarem, a um patamar de 38% mais baixo, mais barato do que nós estávamos aí em outubro. Então, estamos com 40% de desconto. É que nem você comprar um produto com 40% de desconto. Já pensou você comprar uma casa com 40% de desconto e no momento que você comprar ela, você sabe que nos próximos meses ela pode dobrar de valor. Por quê? Porque o Ethereum deve dobrar o topo histórico dele, que é 5, deve lá para casa dos 10. Então, para quem comprar na região dos 3, vai fazer, na verdade, 200%. Mas para quem comprou na região dos 5, vai fazer 100%. Então, você está comprando um produto com 40% de desconto que tem um potencial de valorização de 2x, de 200% de valorização do ponto que ele está hoje. Então, pensem nisso, tá? Pense muito nisso. Dito isso, observem aqui o total 3, que são todas, tá? Todas as altcoins, menos o BTC e o Ethereum. Nós seguimos nesse nosso movimento aqui, ó, de baixa por enquanto, ó. Nós temos aqui, ó, nós tínhamos um movimento de alta, tá? Batemos lá em cima e viemos para um movimento de baixa, tá? Estamos segurando uma base de preço, deveremos voltar a subir aqui nos próximos dias. E se nós conseguirmos romper a região dos 930 bi aqui, nós voltaremos para uma estrutura de alta, tá? Mas por enquanto nós estamos numa estrutura de baixa no movimento, tá? No movimento do gráfico diário. No movimento do gráfico semanal nós estamos, tá, andando de lado, tá? É uma andança de lado, ó. Onde é que nós temos aqui o topo do movimento e o fundo do movimento, ó. Queda e por enquanto estamos com uma bandeira de baixo, tá? Estamos andando de lado aqui, mas segurando o preço. Podemos andar de lado aqui por um mais período de tempo antes de termos o rompimento para cima. Lembrando que o rompimento para cima e uma impulsão do total 3 vai vir quando o Bitcoin conseguir superar os 100 mil e buscar os 108 mil, 100, 108 mil ali, nós vamos ter uma impulsão mais forte do total 3. E uma ruptura do topo histórico aqui em cima, na região do 1,2 trilhões, nós só vamos ter quando o Bitcoin romper topo histórico, tá? Então, quando o Bitcoin rompeu 126 mil lá no gráfico mensal, aí sim nós teremos uma ruptura do topo histórico. Por enquanto, no gráfico, tá? No gráfico mensal, nós mantemos a mesma estrutura do Bitcoin, uma estrutura de alta. Nós temos o fundo aqui, o topo aqui e o fundo aqui, tá? Então, nós temos essa estrutura aqui de alta, ó. Viemos com topos e fundos ascendendo, com a maior probabilidade de continuação de alta. No total 3 são todas as altcoins menos o BTC e o Ethereum. Dito isso, na dominância do BTC, nós viemos em uma movimentação de baixa, tá? Vou pegar aqui a dominância do BTC. Não está querendo carregar isso daqui, tá? O total 3, o TradingView hoje está uma porcaria. Tá, o TradingView tá uma porcaria, não sei porque que ele tá travado hoje. E com certeza não é minha internet. Olha aí, tá tudo bugado. Tá? Enfim. Gráfico do TradingView aqui, ó, é dominância do Bitcoin.
topo do movimento aqui, fundo do movimento aqui, por enquanto seguimos também numa bandeira de baixa, tá? Seguimos nessa estrutura aqui de lateralização. Viemos de uma queda, tá? Ah, por que uma queda? Porque aqui nós temos o topo do movimento, aqui nós temos o fundo, ó. Queda, tá? Queda. Por enquanto nós subimos um pouco, ó. Para o quê? Para continuação de baixa, tá? Para continuação de baixa. Se nós rompermos essa região aqui, ó, dos 60 mil, aí sim nós podemos ir buscar um topo maior contra o topo anterior, fazendo esse movimento aqui, ó. Que daí vai fazer um topo maior contra esse topo anterior aqui, ó. Vocês viram? Esse topo aqui, ó, é menor do que esse daqui, mas é uma estrutura mais alta do que a estrutura que nós temos hoje. Hoje nós temos a estrutura aqui e o topo aqui. Então, esse topo aqui é muito menor do que esse daqui. Nós poderíamos subir aqui e fazer o topo aqui, ó, que ainda seria um topo menor que esse daqui, mas seria um topo um pouco maior do que esse daqui que nós temos hoje. Mas para isso nós precisamos romper a região dos 60% e essa média móvel de 50 período que está servindo como resistência desde outubro, tá? Desde outubro aqui ele não consegue passar acima da média móvel de 50 período, o que mostra que tá fraco, tá? A movimentação da dominância do BTC tá fraco. E uma coisa bem interessante que vocês têm que entender aqui, ó, pessoal. Se a dominância do BTC ela não está muito forte, porque ela está um pouco mais fraca e a dominância das altcoins está um pouco mais forte, é por causa do Ethereum. O Ethereum em si ele está muito forte, ele está subindo com mais força do que o BTC e às vezes quando está caindo ele está caindo com mais fraqueza do que o BTC, então o BTC acaba caindo mais e subindo menos do que o Ethereum. Isso mostra que o Ethereum está muito forte e o Ethereum ele tem muito peso na dominância do BTC, porque quando a dominância do BTC não consegue subir, significa que o dinheiro não está indo somente para Bitcoin. Hoje o Bitcoin está com 60% praticamente do mercado, e o Ethereum está com uma boa parte desse mercado. O resto está nas altcoins e nas stablecoins, no SDT, tá? O SDT, o SDC e as outras stablecoins. Então, quanto mais a dominância do BTC resistir ali na região dos 60, mais mostra para nós que a dominância está começando a ficar fraca e está fraquejando. E uma hora ela vai começar eventualmente a corrigir. Quando ela começar a corrigir, nós teremos a temporada das altcoins e teremos a altcoin CISO, tá? Então, para resumir, pessoal, hoje nós tivemos um ótimo sinal para o mercado. Por quê? Porque o Donald Trump lá e Europa parece que eles se acertaram em comparação lá à Groenlândia. Agora pode ser que dê uma sossegada e o mercado dê uma acalmada e volte para a movimentação que ele estava fazendo antes, que era uma movimentação de alta. Então, para você que não comprou ainda e não aproveitou a oportunidade, aproveite que hoje está muito barato, tá? Lembre, você tem que comprar quando todo mundo tiver com medo. Você vai ganhar dinheiro nessa hora. Você não vai ganhar dinheiro quando que todo mundo tiver eufórico e o preço estiver na lua. Você vai ganhar dinheiro quando você compra barato, tá todo mundo com medo, tá? Então, aproveita a oportunidade. Medo é um bom sinal para você comprar e euforia é um bom sinal para você vender. Você gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. O mais importante, se você está com qualquer tipo de dificuldade, clique no link da minha bio e venha lá para o nosso grupo, lá para nossa comunidade gratuita. E até a próxima.